Bem-vindos de volta ao The Deep Dive. Para quem nos acompanha, essa é a segunda parte da nossa conversa sobre o universo da produção de textos acadêmicos baseada no material de metodologia da pesquisa científica. Nossa missão aqui é continuar desmistificando esse processo, sabe? Transformar o que parece um monstro de 7 cabeças em algo mais acessível. Na nossa conversa anterior, a gente mergulhou, nas aulas 5 e 6. Foi quase como aprender a gramática desse novo idioma. Exato. Falamos da importância das normas da BNT, daquela estrutura toda de um trabalho. Elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais. Isso. E, o que é crucial, as regras de citações e referências. Foi a parte de entender como dialogar de forma honesta com quem já pesquisou o assunto. Perfeito foi como arrumar as ferramentas na bancada. Agora com as aulas 7 e 8, parece que a gente vai botar a mão na massa de verdade. Agora o trabalho começa. O objetivo é entender como sair da estaca zero. Como é que uma ideia vaga na cabeça vira um projeto de pesquisa sólido. Vamos falar de planejamento e dos diferentes formatos que um trabalho pode ter. É tipo aprender a desenhar a planta da casa antes de assentar o primeiro tijolo. É a analogia perfeita. O planejamento é o que separa uma pesquisa que chega a algum lugar de um esforço frustrante que se perde no caminho, sabe? E entender os gêneros textuais, como artigo, resenha, é saber qual ferramenta usar em cada etapa da construção. Então vamos organizar essas ideias. Vamos lá. Mostrar como cada fase se conecta para, de fato, construir um conhecimento novo. Tudo bem, vamos dissecar isso então. O ponto de partida de qualquer grande pesquisa, como a aula 7 descreve, é o projeto de pesquisa. Essa palavra projeto às vezes assusta um pouco. Dá um peso, né? Mas a fonte descreve como um planejamento, um mapa. E o primeiro ponto desse mapa, o famoso "você está aqui", é a escolha do tema. Mas escolher um tema parece algo tão grande. Como se faz isso na prática? Essa é a primeira grande armadilha. As pessoas pensam em temas grandiosos, e a fonte é muito sábia ao dizer que o tema não é o título, é o assunto. E ela dá 3 critérios que são tipo um filtro de sobrevivência para qualquer pesquisa. Filtro de sobrevivência. Gostei. Primeiro, tem que ser específico. Segundo, e talvez o mais importante, quem pesquisa precisa ter um interesse genuíno. Você vai passar meses, talvez anos, com esse assunto. É melhor que seja uma boa companhia. Com certeza. E terceiro, precisa haver fontes. Sem bibliografia acessível, você está tentando construir uma casa sem tijolos. Não tem como. Faz todo sentido. Os exemplos que o material traz são muito bons para ilustrar isso. Falar sobre missão da igreja é como tentar abraçar o oceano. É amplo demais. Mas delimitar para a missão da igreja nos evangelhos já te dá uma praia para começar a caminhar. O mesmo com a ética cristã, que é um continente inteiro, mais uma análise teológica da ética cristã em Dietrich Bonhoeffer. Pronto, virou uma cidade específica com ruas que dá para explorar. Exato. E é aqui que a mágica de verdade começa a acontecer. A partir desse tema bem delimitado, nasce a próxima etapa, que é o problema. O problema, que não é um obstáculo, né? Pelo que eu entendi. De jeito nenhum. No mundo da pesquisa, o problema é a grande pergunta que move tudo. É o que transforma seu tema de um assunto passivo numa investigação ativa. É o "e daí" do seu tema. Certo. Vamos tentar aplicar isso. Digamos que, seguindo a linha do material, meu tema delimitado seja o uso de parábolas por Jesus no Evangelho de Lucas. É específico, eu tenho interesse e com certeza existe bibliografia. Qual seria um bom problema a partir daí? Um bom problema seria uma pergunta que instiga, que abre uma porta. Por exemplo, de que forma Jesus utilizou as parábolas em Lucas não apenas para ensinar, mas também para confrontar a elite religiosa de sua época? Percebe? Nossa, agora você não está apenas descrevendo as parábolas. Você tem uma missão. Investigar a função de confronto delas. Você tem um enigma para resolver. Isso muda tudo. De repente a pesquisa ganha um motor, sabe? E logo em seguida o material fala da hipótese. Se o problema é a pergunta, a hipótese seria... A minha aposta inicial de resposta. Exatamente. A hipótese é a sua resposta provisória, só que informada. É sua intuição acadêmica. Usando o nosso exemplo, sua hipótese poderia ser: acredita-se que as parábolas em Lucas
funcionam como um instrumento retórico de subversão, utilizando imagens do cotidiano para desestabilizar as estruturas de poder defendidas pelos fariseus. É uma afirmação ousada. E todo o seu trabalho vai ser uma jornada para ver se essa afirmação se sustenta. E essa hipótese, se confirmada, se torna a tese do meu trabalho certo. A grande ideia que eu vou defender do início ao fim, perfeito. A tese é a sua bandeira, fincada no território que você explorou. A conclusão de seu trabalho lá no final vai dizer: lembra daquela aposta que eu fiz? Pois é, as evidências que encontrei confirmam isso e aquilo. Ou, o que também é fascinante, as evidências me levaram a um lugar um pouco diferente. A pesquisa é um processo vivo, então. Totalmente. Entendi a lógica do tema, problema e hipótese. É como definir o destino e a rota num mapa. Mas me parece que ainda falta o como. Quais são as paradas obrigatórias no caminho? Imagino que seja aí que os objetivos entram, né? Porque a ideia de provar minha tese ainda soa como uma montanha alta demais. É exatamente para isso que servem os objetivos. Eles são o seu guia de escalada. Eles quebram a montanha em trechos menores. O material diferencia o objetivo geral, que está ligado à sua tese, ao topo da montanha. Tipo, analisar a função das parábolas. Isso, e os objetivos específicos. Esses objetivos específicos seriam as etapas, os acampamentos base na subida. Exatamente. E a dica que a aula dá aqui é transformadora. Cada objetivo específico pode e muitas vezes deve se tornar um capítulo ou uma seção principal do seu trabalho. Isso é muito bom. Para o nosso exemplo, os objetivos específicos poderiam ser: 1. Mapear o contexto sociopolítico da Judéia no primeiro século. 2. Fazer uma análise exegética de 3 parábolas-chave. 3. Comparar o discurso das parábolas com os ensinamentos farisaicos. Nossa, essa dica de que cada objetivo específico vira um capítulo, isso é genial. É como se você estivesse montando o esqueleto do seu sumário desde o início. Isso deve evitar aquela síndrome da página em branco. Completamente. A montanha vira um caminho claro. E para percorrer esse caminho, você precisa de um jeito de caminhar. A metodologia. Ela define como você vai atingir cada objetivo. No fim, o projeto de pesquisa é a promessa detalhada de uma jornada intelectual. Ok, o projeto, a planta da casa, está pronto. A jornada está planejada. Agora, como essa pesquisa ganha uma forma física? A aula 8 nos apresenta os gêneros acadêmicos, que seriam os tipos de construção. Vamos começar pelos mais conhecidos. Artigo científico e monografia. Na prática, qual é a grande diferença? Porque para muita gente, trabalho de faculdade é tudo a mesma coisa. Essa pergunta é fundamental. O número de páginas é só um sintoma, não a causa. A diferença real está no escopo, na profundidade. Pensa no artigo científico como uma fotografia de alta resolução de um ponto muito específico da sua pesquisa. Entendi. Focado. Conciso, direto ao ponto, entre 10 e 20 páginas, ele apresenta um recorte, um resultado. Já a monografia, ou trabalhos maiores, como a dissertação e a tese, são como um documentário. Um documentário. Elas contam a história completa da sua pesquisa, com mais detalhes, explorando o contexto, as diferentes correntes de pensamento. O artigo te entrega a conclusão, a monografia te leva pela jornada. Ótima analogia. O artigo é um spoiler dos resultados e a monografia é a série completa. Mas ninguém senta e escreve 100 páginas de uma vez. Aí que entra o fichamento, né? Que é uma palavra que todo estudante já ouviu, mas talvez não entenda a fundo. Não é só fazer a anotação, certo? De forma alguma. Se a pesquisa é uma construção, o fichamento é o trabalho de organizar todo o seu material. É a etapa que garante que você não vai ter uma pilha de coisas jogadas no terreno sem saber o que fazer. E a aula descreve 4 tipos, que eu gosto de ver não como opções, mas como níveis de profundidade. Níveis de profundidade? Como assim? O fichamento bibliográfico é o nível 1. É o seu mapa do território. Você está só listando o que existe sobre o tema. O fichamento de citação é o nível 2. Você encontrou algo valioso e está coletando amostras exatas, frases que são ouro puro. Ok. Até aí tudo bem. O fichamento de resumo é o nível 3.
Agora você processa essas amostras, entende a composição delas e descreve com as suas próprias palavras. Mas o fichamento crítico, esse é o nível 4. É aqui que o jogo muda. É onde a coisa fica séria. É o momento em que você, como pesquisador, analisa aquele material e dialoga com o autor. Aponta forças, fraquezas, faz conexões. É uma progressão do observador passivo ao arquiteto ativo do conhecimento. Essa ideia de progressão é fantástica e me lembra da minha própria experiência. Meu primeiro fichamento na faculdade foi basicamente copiar trechos enormes e no final escrever "muito bom". Eu estava preso no nível 2. Acredite, todos nós começamos por aí. Eu me lembro de um fichamento crítico meu em que eu basicamente reescrevi o capítulo e no final anotei: "Concordo". Não é isso. A crítica acadêmica é um diálogo. É você ler um argumento e perguntar mentalmente: "Ok, mas você considerou essa outra perspectiva? E como isso se conecta com aquele outro autor?" O fichamento crítico é o seu diário de conversas intelectuais. E falando em resumir ideias, a aula 8 faz outra distinção que me parece crucial: a diferença entre resumo e resenha. Muita gente usa como sinônimos, mas não são, né? Deixa eu ver se eu peguei a ideia. O resumo é como a sinopse de um filme. Te conta os pontos principais, sem dar opinião, só para você saber do que se trata. Perfeito. É uma descrição objetiva, um retrato fiel em miniatura. O objetivo é informar de forma rápida e precisa. Já a resenha seria a crítica de cinema. Ela também descreve a obra, mas o principal é o julgamento de valor. O crítico vai dizer se o roteiro é bom, se as atuações convencem, ela tem sabor, tem análise, tem opinião fundamentada. É exatamente isso. A palavra-chave na resenha que a aula destaca é crítica. Além de descrever, o autor da resenha aprecia, avalia, julga a originalidade, a contribuição daquela obra para o debate. A resenha não apenas informa, ela orienta o leitor. Então, se conectarmos tudo, o processo fica muito mais claro. O fichamento organiza a matéria-prima. O resumo ajuda a assimilar o conteúdo de várias fontes. E a resenha é o momento em que você afia suas próprias ideias, preparando o terreno para sua própria monografia ou artigo. Cada gênero é um degrau. Exatamente. Não são tarefas isoladas que o professor passa para dar nota. São todas etapas interligadas de um mesmo processo de amadurecimento intelectual. Dominar esses gêneros é como um artesão que domina cada uma de suas ferramentas. Fazendo um balanço da nossa conversa, fica muito claro que uma boa pesquisa acadêmica não nasce de um surto de inspiração. Ela é, na verdade, um processo muito mais parecido com a arquitetura. Começa com um projeto bem estruturado e se materializa através desses diferentes gêneros textuais, onde cada um tem uma função. E um ponto que as fontes ressaltam e que vale a pena repetir é que a forma como se escreve é tão importante quanto o que se escreve. A aula 7 nos lembra daqueles 3 pilares: impessoalidade, objetividade e redação correta. Isso pode soar como regra chata, mas na verdade é uma escolha estratégica. Uma escolha estratégica? Como assim? Ao evitar expressões como "eu acho" ou "na minha opinião" e usar uma linguagem clara e direta, você está fazendo uma escolha. Você está tirando o holofote de si mesmo e colocando nos seus argumentos e nas suas evidências. A mensagem passa a ser: não acredite em mim, mas considere este argumento porque ele é sustentado por estas fontes, por estes dados. Isso dá muito mais credibilidade. Muito mais poder de persuasão ao texto. É uma mudança de chave fundamental. E, para encerrar, tem uma menção nas fontes ao pensador Bernard Lonergan, que eu achei muito poética. Ele viu o método não como um modelo rígido a ser copiado, mas como uma estrutura dinâmica que serve à criatividade. Essa citação é o coração de tudo que a gente conversou. Ela desmonta a ideia de que método e criatividade são inimigos. Na pesquisa, o método não é uma jaula que aprisiona as ideias. É como o leito de um rio. O leito de um rio. Ele dá direção e força para que a água, que é a criatividade, a curiosidade, possa fluir longe e fundo, sem se dispersar e virar um pântano. Que imagem fantástica! A estrutura que canaliza a criatividade. E isso nos deixa com uma reflexão final, um convite. Para além das normas técnicas,
Como podemos encarar toda essa metodologia não como uma limitação, mas como um caminho que, na verdade, potencializa a profundidade e a originalidade? Como usar essa planta da casa não para construir sempre o mesmo prédio, mas para ter a segurança e a base necessárias para, quem sabe, projetar uma catedral?